pastora disse aqui, hoje é a parte 7, que nós estamos falando sobre descanso. Quem tem aprendido muito nesses dias? Fala aqui, levanta a mão. Como eu tenho sido ministrada, como eu tenho aprendido e como eu tenho sido desafiada. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu acredito que muitos de nós, se não, queridos, todos nós aqui, a gente tem uma rotina onde tudo é muito corrido, não é? Todo dia você tem que responder alguma coisa, você tem que se posicionar, você tem que muitas coisas. E isso exige da gente muita celeridade. E a gente fica sempre muito agitado. E não somente cansados, isso leva a gente a uma sobrecarga. Então, tudo que a gente tem ouvido aqui nesses últimos dias, eu tenho trazido para a minha vida. E tem sido não somente um desafio diário, como tem se tornado um testemunho diário. Quando você começa a viver aquilo que o Senhor te chamou para viver e você começa a ver aquilo se manifestar na sua vida, essa é uma experiência que ninguém nunca vai poder roubar de você. Aquilo que o Espírito Santo tem construído em você. E quando eu estava estudando aqui um pouco mais acerca desse assunto, eu comecei a perceber que não é somente na nova igreja, nos dias de hoje, não é somente nas igrejas no Brasil, nos dias de hoje, mas como no mundo inteiro, existe um movimento onde o Espírito Santo tem comunicado à sua igreja acerca de entrar no descanso dele. E eu achei isso sensacional. O Espírito Santo de Deus tem algo a comunicar a mim e a você nesse tempo. E queridos, eu não vou ficar de fora. Amém? Existe um renovo, existe algo disponível para hoje, para mim, para você, para a igreja no todo. E quando eu entendo a propriedade de uma palavra dita por Deus, quando eu entendo que o sacrifício de Jesus na cruz para mim, tudo aquilo que representa, tudo aquilo que me dá direito, tudo aquilo que eu sou nele, eu começo a entender que não se trata muito de mim. Não se trata muito daquilo que eu faço muito. A gente fica nessa correria, né? Quantidade, tem que bater meta. Não se trata muito disso. Se trata daquilo que ele já fez por mim. E muitas vezes eu fico tão focada naquilo que eu tenho que fazer que eu atropelo ou eu não considero aquilo que ele já fez por mim. Você também é assim ou eu estou sozinha? Repita assim comigo, mas repita mesmo. Mas fale para você ouvir. Repita assim, ó. Eu vou viver. Mais alto, fala com ousadia. Eu vou viver a vida abundante de Cristo. Isso tem que sair da nossa boca com convicção. Eu vou viver a vida abundante de Cristo, porque isso está disponível para mim, para você. Amém? Tem um texto base, a gente não combinou, né, pastor? Mas todo mundo que está falando acerca desse assunto está rodando por esse versículo, que está lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 9 a 11. Você trouxe a sua Bíblia? Vai aparecer aqui atrás para a gente. Ele fala assim, portanto, resta no presente, tá? Tem hoje um repouso, ou seja, um descanso para o povo de Deus. Então tem um descanso para mim e para você hoje. E no versículo 10 ele fala, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Até aqui, né, a gente vai tranquilo. Tem um descanso, Deus descansou da obra dele. Assim como Deus descansou da obra dele, ele me chama para descansar da minha obra também. Até aqui a gente vai numa boa. Mas quando a gente vai para o próximo versículo, parece que dá uma arranhada quando a gente lê rápido, né? Porque ele está falando sobre descanso, descanso, descanso. Aí ele vem no versículo 11 e ele fala, esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. E a gente vai entender aqui mais um pouquinho hoje acerca do que de fato é esse descanso, do que de fato é esse esforço. Porque eu preciso entender de forma genuína aquilo que a palavra de Deus diz.
Porque se não for bíblico, não vai ter resultado e eu vou estar cansada e frustrada. Amém? Então a gente vai caminhar mais um pouquinho para entender acerca desse esforço. Eu vou te falar algo aqui que para mim, quando eu ouvi essa frase, eu confesso que me bagunçou um pouquinho. Você não tem que se esforçar para fazer as coisas acontecerem. Mas existe um esforço que nós temos que fazer para entrar no descanso. Eu vou falar mais uma vez. Você não tem que se esforçar para as coisas acontecerem. Aí você pode falar assim para mim, mas Juliana, então você está falando que se eu entendo que eu não tenho que ter esforço para as coisas acontecerem, eu posso ser até um preguiçoso, né? Porque Deus já fez tudo. Não é sobre isso. Amém? E a gente vai construir, eu queria que você ficasse bem atento, que a gente vai construir algo aqui essa noite. Nós vamos nos esforçar em fluir em Deus. Eu preciso me esforçar e entrar no fluir de Deus. A gente falou aqui com a Aline no outro domingo sobre entrar na sintonia de Deus. O meu esforço é para que eu possa fluir com Deus e em Deus e através de Deus. O fardo dele é leve. Às vezes a gente está carregando algo muito pesado. Mas quando eu começo a fluir em Deus, quanto mais eu entendo o que é isso, quanto eu mais começo a fluir em Deus, mais aquilo que Ele fez para mim começa a ser manifesto. Mais eu consigo acessar, mais eu consigo ver aquilo que Ele já fez por mim. A gente está lendo aqui o livro de Hebreus, capítulo 4. No versículo 12 ainda desse livro, ele fala assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito. E das juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aqui esse versículo ele é muito rico. Ele fala sobre corpo, alma e espírito. Ele fala o quanto a palavra de Deus ela é penetrante para discernir aquilo, o que é a nossa agitação e aquilo que realmente é uma inspiração do Espírito em nós. Mas trazendo esse versículo aqui para o contexto daquilo que a gente está falando sobre descanso. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz. A palavra de Deus é aquela que pode conduzir a mim e a você para esse lugar de descanso. É a palavra de Deus que vai nos conduzir para esse lugar. Amém, querido? Diga assim: a palavra de Deus me conduz ao descanso. Você tem essa plena consciência em Cristo? É a palavra dele que nos conduz ao descanso nele. Mas a gente vai entender um pouquinho mais acerca desse descanso da Bíblia. O que é esse descanso da Bíblia? Não é qualquer tipo de descanso. Porque quando a gente fala sobre descanso automaticamente a gente pensa em quê? Eu sou tão acelerada que eu como palavra, já percebeu? Eu vou tentar frear um pouquinho. Mas quando a gente fala de descanso, você vai pensar numa pausa, você vai pensar numas férias, você vai pensar em dormir. Não é isso? Quando a gente fala do Shabá, quando a gente fala sobre descansar, a gente pensa em se retirar. Você também é dessa forma? Também pensa desse jeito? Mas aqui ele não está falando sobre um descanso físico. Embora o descanso físico ele seja lícito e necessário. Mas aqui ele está falando para mim, para você, e o Espírito Santo tem falado para a igreja dele nesse tempo, que existe um descanso nele e existe um descanso dele. E que está disponível para mim e para você hoje. Amém, querido? Existe um descanso que não é esse descanso físico. Mas é um descanso que também é necessário. Que eu e você precisamos entrar nesse descanso. A gente vai olhar um pouquinho mais sobre a palavra descanso na Bíblia essa noite. E a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia é no livro de Gênesis, capítulo 2. E existe uma lei da interpretação bíblica. Já viu isso? Lei da primeira menção. O que ele quer dizer? A primeira vez que uma palavra ela é mencionada na Bíblia, eu preciso ficar atento, porque muito provavelmente ali, considerando o contexto, considerando as características que ela é mencionada, ali existe um propósito, ali existe um princípio, perdão. Ali está sendo estabelecido um princípio. Em Gênesis 2 é a primeira vez que essa palavra ela é mencionada.
E não é só a primeira vez em que ela é mencionada, mas é a primeira vez que um princípio está sendo estabelecido e o próprio Deus cumpriu esse princípio. Então a gente entende que ali tem informação, ali tem conhecimento, ali tem algo que quer transmitir ao nosso coração. E é importante a gente observar porque nas próximas vezes que essa palavra vai ser citada, ela continua carregando esse princípio. Amém? Com esse entendimento, vamos lá. Livro de Gênesis, a gente vai ver ele agora no capítulo 2, mas no capítulo 1, versículo 37, ele fala assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como fizera. Achei muito engraçado que acho que foi Marcelo que falou aqui, que Deus ele não estava cansado por conta de um exercício físico. Deus ele havia acabado a construção de tudo, toda a humanidade, todas as espécies, tudo havia sido criado. Mas quando fala que Deus estava cansado, você consegue imaginar uma empreitada espiritual, Deus com uma enxada, o Espírito Santo com carne de mão? Não, querido. Não é sobre algo físico. O que ele está falando aqui é sobre conclusão e contemplação. Ele está falando que o Criador, preste atenção nisso, isso vai ser fundamental para aquilo que a gente vai falar daqui para frente. O Criador, na sua função de Criador, ele já criou tudo aquilo que ele precisava criar. Você entendeu isso? Não tem nada pendente, a obra está concluída. Deus ele não precisa criar mais nada para mim e para você. Tudo aquilo que ele precisava criar, ele já criou, já está completo e já está disponível através da graça. Então a gente precisa receber isso com metanoia, mudança de mente. Começar a entender, peraí, Deus já fez. Deus já fez. É uma convicção que vai nascendo no nosso coração. Amém? Descansa é quando ele concluiu. Tudo o que Deus precisava fazer, ele já fez por você. Tudo é tudo. Amém? Eu fui ver a referência da palavra tudo no dicionário. Dicionário comum, esse que a gente usa na escola. E ele fala o seguinte: tudo, a totalidade das coisas, dos seres, o que é importante, o que é essencial e o que de fato conta. Eu não sei se você entendeu aqui o que a gente acabou de ler. A palavra de Deus está falando o seguinte: Deus ele já fez tudo o que é importante para você. Deus ele já fez tudo o que é essencial na sua vida. Deus ele já fez tudo o que de fato conta para a sua vida. Já está completo. Ele já fez. A obra está consumada. Ele já concluiu. Deus já fez. Não tem obra pendente de Deus na sua vida. Amém, querido? Ele já fez tudo. Quando Deus criou o homem lá no sexto dia, eu adoro Gênesis. Eu amo os princípios. Se você for ler antes, Deus ele já tinha criado tudo o que o homem tinha necessidade. Tinha sombra, tinha lugar de descanso, tinha água fresca, tinha alimento, tinha provisão, tinha tudo. Quando Deus colocou o homem naquela posição, tudo aquilo que ele precisava já estava disponível diante dele. Você acha que você é diferente de Adão para Deus? Tudo aquilo que você precisa, meu irmão, Deus já criou para você e já está disponível. Ou você pensa que lá no Éden, quando Adão se viu lá, homem, ele falou: Deus, eu tô com fome. E Deus olhou para ele e falou assim: esqueci desse detalhe. Peraí que eu vou fazer uma fruta aqui para você. Vou te dar um morango. Não é o do amor, não. O morango do amor é sobremesa. Não foi dessa forma. Tudo já estava pronto. Enquanto eu estava estudando sobre isso,
O Espírito Santo me inspirou com uma frase que me ministrou tanto. Quando eu estava vendo sobre isso, já estudei muito sobre esse texto, mas a palavra ela é viva e ela se renova. E ele falou assim comigo: quando Adão se descobriu vivendo, tudo já estava pronto. Quando Adão se fez com vida naquele lugar, quando Deus soprou nele o fôlego de vida, tudo já estava pronto. E é de igual forma para mim e para você, querido. Não tem diferença entre nós. Amém, querido? Já está pronto. E eu vou falar isso hoje 60 mil vezes. Tudo aquilo que você precisa já está pronto. Deus já criou. Deus ele não vai definir o que ele vai fazer com você quando você nasce. Deus ele não estava lá no trono dele alguns anos atrás. Aí ele olhou para a Bahia. Aí ele falou assim: nasceu o menino Ivan. O que eu vou criar agora para o menino Ivan? Eu vou criar um propósito para ele. Não, querido, porque já existe um propósito. É que você está aqui. Você não é consequência, não importa qual o histórico de vida. Você é amado por Deus. E tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de vitória, uma vida completa nele, Ele já fez por você. Tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de cura, tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de paz, tudo aquilo que você precisa para andar em prosperidade, tudo aquilo que você precisa para viver a salvação de Cristo, Ele já fez por você. Assim como Ele fez por Adão. É finito, é concluído. Ele já fez. Amém? Tudo já está feito. E quando eu aprender a andar no fluir de Deus, eu vou começar a ver cada uma dessas coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te falar uma coisa, na verdade. Tudo que você precisa, além daquilo que você possa imaginar, Deus já fez por você. Aquele sonho que vai surgir no seu coração amanhã, Deus já fez por você. Tudo aquilo que você tem necessidade no Senhor já está concluído. Amém? Você crê? Deus criou Adão no 6º dia. Não foi assim? Criou toda a provisão, criou todo o ambiente. E Ele criou Adão ali no 6º dia. E o primeiro dia de vida de Adão foi onde? No descanso. Adão já começou o seu primeiro dia conhecendo, andando naquele lugar, já começou no descanso. Deus ele criou Adão e já colocou ele para iniciar no descanso. Deus ele tem chamado eu e você para a gente começar aquilo que a gente tem que começar na nossa vida, já vivendo no descanso dele, já vivendo na dependência da palavra dele. Já vivendo tudo aquilo que você for começar, projetos, tudo aquilo que você tem planejado, já comece, querido, na dependência do Senhor, crendo que Ele já fez por você. É dele que vêm as estratégias. Adão se viu naquele lugar. O primeiro dia que ele estava ali em atuação foi o dia do descanso. E olha que interessante isso. O descanso que Adão experimentou desde o dia em que foi criado, é o descanso de confiar que em Deus eu tenho tudo que eu preciso. Olha que coisa linda. Adão, quando foi posto naquele lugar no dia de descanso, o que era isso? Tudo o que eu preciso em Deus já está feito. O descanso de Adão. E é esse mesmo descanso que Deus tem chamado a mim e a você. Para a gente olhar para a nossa vida e a gente ter a consciência. Tudo que eu preciso. Eu posso não estar vendo, mas tudo que eu preciso, Deus ele já completou, ele já fez. Tudo que você precisa nele, confiando nele, permanecendo nele. Tudo aquilo que você precisa no Senhor, ele já fez por você, porque ele te ama. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu tenho uma curiosidade para compartilhar com vocês. Existem no mundo, tem coisa que a gente pensa assim, né? Nunca tinha pensado sobre isso. 73.300 espécies diferentes de árvores catalogadas. Você sabia disso? E diz ainda que estima-se, né? Que em torno de 9.200 árvores ainda não foram descobertas, não foram catalogadas ainda. Eu amo observar. Às vezes a gente faz aquela viagem lá para Teresópolis e quando está subindo a serra, que lugar lindo. E eu sempre fico olhando e falei, meu Deus, como a sua criação tem uma diversidade absurda. E sabe o que é interessante?
mesmo com mais de 73 mil árvores. Você entende que essas árvores já existiam lá no princípio? Deus montou lá, ainda que tivesse uma de cada. Uma macieira, uma figueira, tinha uma de cada lá no princípio. Você concorda comigo? Era o protótipo, estava pronto. Mesmo com mais de 73 mil árvores, Satanás vai sempre desviar o seu olhar para você olhar para aquela uma. Sabe o que significa? Mesmo você já sendo, mesmo você tendo, mesmo você podendo, Satanás ele vai querer falar para você o tempo inteiro que você não é, que você não pode e que você não tem. E a gente acaba desconsiderando uma infinidade de coisas que o Senhor já nos deu e a gente acaba dando ouvido para aquilo que ele sorrateiramente fala. E a gente acaba considerando, não, realmente, isso aqui não dá para mim, não. Eita, isso aqui é grande demais, essa conta eu não consigo pagar. Não, eu entendo que Deus cura, mas um câncer. E a gente começa a receber essas informações, essas especulações do diabo. E a gente começa a ficar preocupado. E a gente começa a ficar extremamente sobrecarregado. Quando, na verdade, querido, através de Cristo Jesus, através da graça, você pode e você tem. É questão da gente se posicionar. Amém, querido? Quando eu entro no descanso de Deus, eu entro em um lugar onde tudo já está pronto. Quando eu entro no descanso de Deus, eu entro em um lugar onde tudo já está pronto. E entrar no descanso de Deus é entender que tudo que eu preciso. Pensa aí numa coisa assim que você tem um sonho, aquele sonho que você já até esqueceu de sonhar, que você acredita que não cabe mais para você. Não, mas isso aqui já passou. Isso aqui não tem mais a ver com a minha idade, isso aqui já passou do tempo, esse sonho aqui eu já arquivei. Até esse sonho que você nem pensa mais. O Senhor já tem realizado para você. Tá feito. Amém, querido? E a gente vai aprender a trazer essa realidade para a nossa vida. Quando eu entro no descanso de Deus, eu descanso das minhas obras. E eu entro naquilo que Ele já fez por mim. Eu começo a desfrutar das obras dele. É diferente. Amém? Agora, quando eu saio do descanso de Deus, eu começo a achar que as coisas vão acontecer meio que na força do meu braço. E sabe que às vezes a gente confunde fé com isso? Às vezes a gente e a gente começa a falar, não, mas eu tô crendo, eu tô falando, eu tô fazendo, eu tô jejuando, não soa como força do braço, não soa como cansativo. Não é sobre isso. Eu preciso declarar a palavra, mas as coisas não vão acontecer na minha vida à medida que eu declaro com mais intensidade, mais vezes. Não se trata de vãs repetições. É muito sutil, querido, mas não caia no erro de achar que nós estamos fazendo as coisas para Deus nos abençoar. Você já é abençoado. Favor imerecido de Deus. Ele já nos amou quando a gente não tinha nada para dar para Ele. E tudo que a gente se move hoje é através do amor que Ele nos deu, porque Ele já nos abençoou. Eu não posso achar que eu fazer as coisas, eu vou obrigar Deus a fazer algo por mim. Ele já fez quando eu não tinha nada que prestasse. Quando eu ainda era inimiga dele. E às vezes, sem querer, eu estou falando, Deus, mas eu oro. Deus, mas eu prego. Deus, mas eu falo. E eu quase que falo, Deus, mas eu mereço. Não é assim? Eu estou falando de mim, tá? Eu preciso declarar a palavra com propriedade. Não é que quanto mais eu vou repetir, eu vou forçar Deus a fazer algo por mim. Eu vou declarar a palavra com propriedade porque eu sei que Ele já fez. E eu sei que a graça já disponibilizou isso para mim e é meu. É uma consciência de propriedade. É diferente. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao 3, ele fala assim: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Se ele fala que pode ser que alguém pode parecer ter falhado, é que isso é uma possibilidade, concorda? E ele continua falando para mim e para você. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. A palavra foi pregada a todos. Mas a pregação da palavra nada lhes aproveitou,
Porquanto, olha que receita importante. A pregação da palavra precisa o quê? Porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Aí ele começa a falar aqui daqueles que vão entrar no descanso. Isso aqui é uma receita, isso aqui é uma chave, presta atenção. Porque nós, os que temos crido onde? Na palavra. Lembra que a gente falou que é a palavra que nos leva ao descanso? Aí ele fala aqui, porque nós, os que temos crido na palavra de Deus, é que entramos no descanso. Aleluia. Como é que eu entro no descanso de Deus? Quando eu creio na palavra que ele falou. E o que ele falou a respeito de mim e de você? Filho amado, tudo aquilo que você precisa, que é essencial, tudo aquilo que você precisa, eu já fiz para você. Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida rica, próspera, uma vida com saúde divina, tudo aquilo que você precisa, ele já fez por você, está feito. Amém, querido? Não permita que Satanás desvie o seu olhar para aquela uma árvore. Sabe o que é isso? A circunstância. Não permita. Mas eu estou com esse laudo aqui, eu estou com esse diagnóstico. Ei, fala para a circunstância. Eu declaro o meu corpo alinhado àquilo que a palavra de Deus diz a meu respeito. E fica nessa fé. Amém, querido? Nenhuma circunstância pode mudar aquilo que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus tem poder para mudar qualquer circunstância. Então fique com a palavra. Amém? Como é que a gente entra no descanso? Crendo na palavra. Creia na palavra, querido. Eu poderia estar aqui e compartilhar com você as minhas opiniões. Quantas vezes na minha vida eu já mudei de opinião acerca de alguma coisa? Só eu? Ou você também? Você acha que é uma coisa, você pensa que é uma coisa e você muda de opinião. Seria muita irresponsabilidade nossa vir aqui compartilhar com você nossa opinião. Mas a gente está aqui, querido, com responsabilidade, compartilhando aquilo que a palavra de Deus fala, porque ela não muda. Deus, ele não é filho de homem para que minta. E tudo aquilo que ele fala, ele é fiel para cumpri-la. Amém, querido? Então eu preciso conhecer a palavra, crer na palavra e andar nessa palavra, que eu vou começar a fluir aonde? No descanso de Deus. Coisa mais linda. Amém? Então como eu entro no descanso? Crendo na palavra. Vamos parar de tentar convencer a Deus, nos abençoar, porque a gente está fazendo. Isso é legalismo, não é por aí. Amém? Ele já nos abençoou. Ele já fez. Oh, glória. A graça já me deu tudo. Você pode falar, vamos lá, com aquela convicção que sabe. A graça já me deu tudo. É tudo que você precisa. A graça já te deu tudo. E como a gente viu aqui, a graça ela não tem a ver comigo. Não é o que eu faço muito ou o que eu faço pouco. Não importa se eu estou na escala 3 vezes no mês ou se eu estou uma vez só. E se eu estou 3 vezes eu vou ser mais abençoado que o meu outro irmão. A graça tem a ver com Jesus. E eu vou ser cada vez mais abençoada à medida que eu entrar num lugar de descanso. Tem a ver com fé, tem a ver com confiança, tem a ver com declaração da palavra de Deus, com convicção de que Ele já fez por mim. E que a graça me disponibilizou isso para hoje, para agora. É um descanso para esse tempo. A gente não precisa carregar algumas mochilas de pedra, querido. A gente não precisa. Às vezes a gente está sufocado, ninguém está vendo. Aquela hora que você deita a cabeça no travesseiro e só você sabe os pensamentos pesados que tem te sufocado. Aquela hora que você está tomando banho sozinho e só você sabe o quanto você tem chorado naquele tempo. Nós não precisamos carregar um peso que o Senhor já levou. Eu creio que o Espírito Santo está chamando a igreja dele para ficar atenta a entrar no descanso dele esse tempo. E nós não vamos ser negligentes, amém? Mas eu preciso da graça e da fé. Sabe por quê? Senão a gente vai viver aqui 2 extremos. Se eu ficar só com a graça e eu desconsiderar a fé, muito provavelmente eu vou ficar naquele pensamento, mas a graça já me deu tudo, eu já tenho tudo, eu não preciso fazer mais nada e eu não vou ver resultado nenhum, porque não é bíblico. Mas de igual forma existe o outro extremo, que é a fé sem a graça.
que eu desconsidero aquilo que a graça já me deu e eu começo a achar que na força do meu braço que eu vou ser abençoado. Aí também não é fé bíblica. Amém? Essa frase é muito legal, muito bonita. Se você gosta de anotar, anota. A fé conhece aquilo que a graça me deu. Olha que coisa maravilhosa. A fé sabe aquilo que é seu. Eu só posso crer naquilo que Jesus pagou na cruz. Fica mais fácil. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, tá alinhado com a palavra de Deus, então tá feito. Se você tá com um laudo, um diagnóstico, a cura tá alinhada com a palavra de Deus, então tá feito. Se a palavra me deu, se a graça me disponibilizou, eu posso crer, porque está garantido, porque Ele é fiel e Ele falou. Amém, querido? Volta lá para o Éden comigo. Adão estava lá no Éden quando ele queria comer. A fruta aparecia na mão dele. Estou com fome, uma maçã na minha mão. Não, querido. Estava disponível. Ele ia lá e ele pegava. Ele ia lá e ele pegava. Esse é o exercício da fé. A graça disponibilizou tudo aquilo que Cristo, tudo aquilo que Deus já criou para você. A graça disponibilizou. O meu papel e o seu é pela fé pegar a cura que eu preciso. Pegar a vida plena que eu preciso. Pegar a paz na minha casa que eu preciso. Eu posso não estar vendo, querido, mas eu estou crendo. A palavra de Deus fala: Jesus se fez pobre para que eu fosse rico. Você está pegando? Você já pegou? Você já pegou essa prosperidade para você? Pega, querido, estica o teu braço e pega. Eu creio que é meu. A palavra fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você já trouxe a manifestação da cura para sua casa? Creia e traga a existência. Não negocie o sintoma, não negocie com a circunstância. Se ele falou que é seu, está disponível. Amém? A nossa maior dificuldade é achar que Deus ainda tem que fazer alguma coisa. Sabe quando você fala assim: Deus, outro dia, gente, que vergonha. Eu me vi orando dessa forma. Eu falei: ai, meu Deus, por favor. Quase que eu falei: nunca te pedi nada. Aí eu falei: peraí, não. Tudo que eu preciso, Ele já fez. Tudo que eu preciso, Ele já fez. E quando eu acho que Deus ainda tem que fazer alguma coisa, Ele ainda tem que criar algo para mim, Ele ainda tem que manifestar alguma coisa por mim, eu começo a entrar em ansiedade. Porque eu vou ficar esperando Deus fazer alguma coisa e eu ainda não entendi que Ele já fez tudo aquilo que eu preciso. Você entendeu? Nossa geração está ficando doente. E a gente está esquecendo de confiar na palavra dEle. Sabe qual é o trabalho de Deus hoje? Sabe qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? Nos conduzir a um lugar de descanso. Mostrar, nos convencer que Jesus já fez tudo aquilo que nós precisávamos, que o pacote da salvação já está disponível para mim e para você. Esse primeiro semestre, os primeiros 6 meses desse ano, para mim foram muito desafiadores. Eu sofri muita pressão no meu trabalho. Meu marido, não vou chorar, sofreu muita pressão no trabalho dele. Na nossa casa, a gente sofreu muita pressão externa. Foi muita pressão. Sabe quando você olha assim e você fala: eu vou enlouquecer. E eu estava muito cansada. E um dia a gente chegou para conversar com aquele cara ali, Pastor Ivan. E eu lembro que naquele dia em especial eu estava exausta. Estava falando até arrastado, não estava? E eu lembro que a gente conversando ali, ele falou algo que foi um divisor de águas na minha vida. E ele falou assim: a partir de hoje, eu vou orar para você ver Deus trabalhar em seu favor. Sabe quando você ouve alguma coisa e aquilo entrou na minha cabeça de um jeito? Queridos, aquele dia eu tive descanso imediato? Não. No dia seguinte, a pressão continuou? Continuou. Mas sabe qual foi a diferença? Eu me posicionei. Eu entendi. Não, peraí. Eu tô querendo resolver as coisas do meu jeito. Eu tô querendo ver o resultado do meu trabalho e isso tá me deixando muito acelerada, isso tá me deixando muito ansiosa. Eu falei: tá errado. A partir de hoje, eu vou crer
que eu vou ver Deus trabalhar ao meu favor. E eu comecei a buscar o que ele fala a meu respeito. Ele fala que eu já tenho. Ele fala que eu já sou. Eu parei de olhar para aquela uma árvore e eu comecei a olhar para tantas outras árvores. Eu comecei a contemplar tudo aquilo que Deus já tinha feito por mim. Lugar de descanso. Contemplação da conclusão da obra do Criador. Tudo aquilo que Ele já fez por você. As coisas mudaram de uma hora para outra? Não, todo dia se posicione. Todo dia eu acordava e eu falava, Senhor, eu vou ver hoje o Seu agir na minha vida. Me conduz. Conduz aquilo que eu tenho que falar, conduz aquilo que eu tenho que fazer, mas eu vou ver as coisas acontecerem. E eu vou falar, só podia ter sido Deus. E eu comecei a experimentar um milagre. Aquilo que parecia uma bola de neve começou a derreter e começou a virar águas tranquilas na minha vida. Tem muita coisa para vencer, querido, mas a gente continua perseverante e confiante. Não desanime da fé, mas procure saber aquilo que Ele fala a seu respeito. Aquilo que você é nele, aquilo que você pode nele. Fique firme nessa verdade. Não afaste essa verdade da sua boca. Amém? Não existe descanso da fé em outro lugar. Só existe o descanso da fé na obra consumada de Jesus. Só existe descanso na obra consumada dele. Aleluia. Gálatas capítulo 2, 19 a 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Ele te capacita. É porque Ele vive em você. Cristo vive em você. Até para você andar nele. Até para você crer nele. Cristo vive em você e Ele te auxilia em todas as coisas. Você é templo e morada do Espírito Santo. Até para crer nele, você também não está sozinho. Amém, querido? Eu não confesso a palavra de Deus para ser aceita por Ele. Ele me aceitou com todas as minhas falhas e defeitos. Ele não está contabilizando aquilo que você ainda faz de errado, aquilo que você ainda não conseguiu vencer. Mas Ele já te aceitou. E Ele tem leveza, Ele tem vida plena para te dar. Ele não vai me abençoar na proporção das coisas que eu faço ou que eu falo. Ele vai me abençoar e eu vou confessar. Eu vou confessar a palavra dele na consciência de que tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que eu preciso, ele já fez. Você entendeu? É diferente. Não é Deus respondendo mais aquilo que eu faço, mas sou eu respondendo aquilo que ele já fez por mim. Não é porque eu vou ficar falando que Deus vai falar, nossa, ela está falando bem, nossa, ela está orando todo dia, está merecendo, eu vou abençoar ela. Não, isso é meritocracia. Mas sou eu respondendo aquilo que Ele já fez por mim. Eu tenho a convicção que Ele fez. Eu tenho a consciência plena que tudo que eu preciso nele, Ele já fez. Então eu já declaro, porque eu tenho essa certeza no meu coração. Obrigada, Pai, eu posso não estar vendo, mas eu creio. Fernanda, Deus olha para a cruz e Ele já vê tudo pronto. Você entende? A obra dele está pronta em Jesus. Tudo aquilo que você precisa está concluído em Jesus. Não é, queridos, no nosso mérito. Não é por nós. Não é na nossa competência, não é na nossa habilidade. Na verdade, Ele nos capacita com o intelecto, Ele nos capacita com eloquência, Ele nos capacita com tudo aquilo que a gente precisa. Mas o mérito é dele. Se Ele vive em você, então você pode falar como Ele. Você pode pensar como Ele, você pode agir como Ele. Cristo em nós, a esperança da glória, é sobre Ele. Sempre foi sobre Ele. Para finalizar, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Versículo 11, ele fala assim: porquanto, ouvi isso com seu coração, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus já se manifestou salvadora a todos os homens. Amém, querido? Ele não está separando um do outro. É a graça, o favor do céu imerecido, manifestado e disponível para mim e para você hoje. Porque Ele quer trazer descanso para a gente hoje.
Não é algo que você ainda vai viver, é para hoje. Existem pesos que precisam cair na nossa vida hoje. Amém, querido? Versículo 12. Para quê? Educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança, é a nossa eternidade, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Você consegue se alegrar com isso, querido? O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos. Ele já remiu você. Você não carrega pecado, você não carrega mais culpa. Ele já fez. Não tem peso. Nada que Satanás possa querer acusar você daquilo que você já possa ter feito, falado, dito, vivido. Ele já fez, ele já remiu, ele já perdoou, ele já curou. Amém, querido? É para hoje. Obrigada, Pai.